Olá, meus amigos, estamos por aqui para falar sobre algo muito importante. Eu quero que você dê a sua atenção ao que eu vou falar agora, porque hoje eu vou contar para você como foi o meu primeiro encontro com o mal. Todo mundo lembra do seu encontro com Deus, mas eu tive um encontro, aliás, vários, e em cada qual uma experiência. E hoje eu quero falar do meu primeiro contato físico que tive com o mal. Bom, essa experiência, ela se deu como que por um acaso, pelo fato de minha mãe nos levar a uma igreja, que por sinal era uma igreja simples, o chão de terra, a cobertura era feita por aquelas madeiras de eucalipto, né? Os troncos, que chama-se, me fugiu o nome agora, aquelas varas de eucalipto, né? Toda montada, e por cima jogava ali um plástico preto, para impedir que as pessoas se molhassem quando chovia. E esse lugar era um lugar muito simples, mas o poder de Deus realmente estava ali. Eu lembro que o nome da igreja era Igreja do Evangelho Vida Abundante. Não me recordo mais o nome do pastor, que era lá o fundador dessa igreja, pastor Luiz Carlos. Se eu não me engano, era a igreja do pastor Luiz Carlos. E ele tinha a sede dele na cidade de Lorena, e ele fazia então esses cultos nesse espaço cedido ali na nossa cidade, e aquele espaço era lotado. Nós vimos ali muitos milagres, nós vimos ali muitas pessoas sendo alcançadas e tocadas pelo poder de Deus, pessoas sendo abençoadas de fato, de verdade. Era algo extraordinário, gostoso de se ver. E até que um dia eu fui ao culto com a minha mãe, e o pastor fez ali uma oração de libertação. Não era o pastor Luiz Carlos, era um pastor, eu não sei, eu acho que era Anselmo o nome dele, e Anselmo ou Alcir, que eram dois pastores que tinham ali. E veio então o fato de uma pessoa manifestar um mal, uma força espiritual, um demônio no corpo dele. Só que eu, cético, né? Para mim aquilo ali tudo era um cenário, uma encenação. Por quê? Deixa eu explicar para você que, ao meu ponto de vista, era uma encenação até certo momento. Pelo fato da pessoa que estava ali incorporada, na minha concepção, supostamente incorporada, aquela pessoa ela era de caráter um tanto quanto duvidoso. A cidade era pequena, então nós sabíamos praticamente a vida de todo mundo. Então não era diferente o caso desse rapaz. Eu pensei que estava sendo combinado, que ele, olha como que eu era malicioso já, mesmo muito jovem. Eu pensei que fosse combinado, que ele estava sendo pago para poder encenar tudo aquilo, né? E aí até que o pastor ele fez um desafio. Ele falou assim: olha, você que está duvidando, você que acha que isso aqui é uma encenação, você tem coragem de vir aqui e segurar esse demônio? Quem aqui tem coragem? Eu levantei a mão e falei, eu vou aí segurar. E eu fui. Eles colocavam lá a pessoa incorporada com as mãos assim para trás numa cadeira. Eles sentavam a pessoa numa cadeira e colocavam as mãos delas para trás. E eu fui e fiquei atrás da pessoa. Eu falei, agora que eu vou acabar com essa farra, na minha, na minha concepção. Até que eu fui por detrás do rapaz, onde eu já estava, e eu dei um beliscão, mas com toda a minha força. E eu beliscava e o rapaz não sentia nada. Ele não esboçava reação. Então foi a hora que eu comecei a suar frio, porque para mim era um fingimento. Uma pessoa, por mais que ela estivesse fingindo, por mais que ela soubesse interpretar bem alguma coisa, ela não conseguiria. Ainda bem nessa parte onde eu peguei aqui, ó, era desse lado aqui, ó. Ele não conseguiria ficar sem esboçar uma reação. E eu belisquei uma e nada, belisquei duas, nada. Fiz mais forte e nada. Eu comecei a suar frio, comecei a tremer. E para não se sentir tão envergonhado, eu tentei manter a pose e fiquei por ali, até que o pastor foi lá e expulsou aquele mal. Dali por diante, nunca mais eu questionei, porque eu vi tudo, a maneira que foi feita, as coisas que o mal falou, as coisas que o mal demonstrou, enfim.
Esse foi o primeiro encontro e ficou marcado por toda a minha vida. Dali por diante, houveram outros, os quais eu vou narrar em uma outra oportunidade. Mas o meu primeiro encontro, a saber, foi ali naquela igreja, era um núcleo, né, um ponto de pregação da igreja do Evangelho Vida Abundante. Interessante é que aonde era ali um chãozinho de terra e tinha ao fundo uma casinha muito velha, quase caindo, né? Tinha ali uma família, naturalmente, e a iluminação deu que eu estou usando a luz do dia, o sol deu uma escondida, a iluminação caiu. Mas tudo bem. Ele hoje ali é uma igreja de fato, eu não sei, já tem muitos anos que eu saí de lá, não sei como está hoje, mas eu sei que tem uma igreja de fato que foi construída. A família não mora mais lá, naturalmente, foi muito abençoada, inclusive um membro daquela família se tornou um jogador de futebol, jogou na Europa, o rapaz conseguiu amparar sua família, quer dizer, tudo mudou, o cenário mudou, a condição de vida daquelas pessoas foi transformada, eles foram abençoados, eu tenho certeza, até pelo fato de terem esse bom coração de ceder aquele espaço para aquele evento, onde o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Bom, espero que você tenha gostado dessa história, mas eu volto contando outras, porque tem muita história para contar, muita experiência, muitos contatos verídicos e impactantes que eu vou mencionar aqui nos próximos vídeos. Mas para que eu chegue a publicar esse próximo vídeo, eu queria contar com a sua apreciação, queria que você deixasse aqui o seu comentário e compartilhasse esse vídeo, além de se inscrever no nosso canal.